Olá, hoje estamos começando mais um Burke Entrevista, hoje com uma presença mais do que especial. Ele que é um dos maiores filósofos contemporâneos do país, escritor, professor e pesquisador universitário, colunista da Folha de São Paulo e criador de um termo que eu particularmente adoro muito, os inteligentinhos. Pondé, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Antes da gente começar, a falar sobre liberalismo, conservadorismo, em 2012, você, em parceria com João Pereira Coutinho e com Denis Rosenfeld, lançaram pela editora Três Estrelas o livro Por que Virei à Direita? Sim. Onde você apresenta argumentos que te tornaram um conservador. Mas se você pudesse resumir isso para quem nos assiste hoje, por que ser conservador? Olha, no meu caso específico desse ensaio, dessa coletânea, o ensaio se chama Formação de um Cético, certo? E eu me identifico como um conservador na tradição britânica por conta da raiz cética do pensamento conservador, que significa dúvida com relação a engenharias sociais. Como dizia o próprio Burke, dúvidas com relação ao que ele chamava de teorias de gabinete, que são filósofos ou políticos que fazem grandes arranjos abstratos sobre o mundo. Então, nesse ensaio, eu falava da minha trajetória, de como eu acabei, depois de passar por filósofos céticos, já desde a Grécia, depois David Hume no 18, que é muito próximo do Edmund Burke em termos de época, eu acabei por entender que a posição conservadora na tradição britânica ela era mais colada no mundo empírico e na realidade mais cuidadosa. Então, hoje, acho que ser conservador em filosofia e política, acho que a primeira coisa é limpar o terreno e afastar a ideia de que isso significa que você é um reacionário, tarado, contra minorias e contra a possibilidade das pessoas viverem dentro da lei, da forma que elas quiserem, e lembrar que, filosoficamente, a tradição conservadora é uma tradição cética, não é uma tradição religiosa, fundamentalista ou nada disso. Um moralismo que a imprensa, as universidades acabam impregnando isso nos conservadores, né? A gente vai falar isso mais pra frente, Sim. mas você que se identifica com os valores conservadores, também tem um trânsito muito bom com os liberais, né? A gente vê muitas entrevistas suas com o pessoal do MBL, com institutos liberais também. Sim. O que une liberais e conservadores e o que os afastam também? Quais são as principais diferenças? É assim, primeiro acho importante a gente, nesse debate, ainda mais no Brasil hoje, tomar cuidado para não cair dentro de caixinhas, né? Porque se você pegar, por exemplo, a questão política hoje em dia no Brasil, se pegar o governo hoje do Bolsonaro, eu acho que a ala liberal do governo Bolsonaro é infinitamente melhor do que a dita conservadora, certo? Para responder você. A tradição conservadora britânica do Edmund Burke, como mostra muito bem a historiadora Himmelfarb, né, no Caminhos para a Modernidade, é uma tradição que descende diretamente do liberal Locke, certo? Então, o pensamento liberal inglês é anterior ao que vai ser chamado pensamento conservador, né? Que é uma tradição que introduz a ideia de que a política não é só a política do Estado e do poder e da violência, mas o Estado deve levar em conta o direito das pessoas, como se fala em inglês, mind their own business. Ou seja, o credo liberal original em inglês, do Locke, é o credo segundo o qual as pessoas podem cuidar da sua própria vida e o Estado não deve se meter na vida delas a ponto de querer tutelá-las, digamos assim. Quando você vê isso, né, você percebe isso, fica claro que a chamada tradição conservadora britânica é uma descendente direta do pensamento liberal original britânico, certo? Tanto que o próprio Burke era um Whig. O Whig é um liberal no século XVIII na Inglaterra. Então, se você for olhar um pouco a árvore genealógica e a origem, a separação entre liberal e conservador hoje, por exemplo, no Brasil, que alguns podem achar que liberal é Paulo Guedes, é gente que quer acabar com o Estado. Conservador é gente que quer acabar a escola como partido. A discussão na militância, às vezes, ela fica um pouco excessivamente empobrecida do ponto de vista semântico. Para alguém que trabalha com filosofia,
acadêmico como eu não aceito esse tipo de pobreza, apesar de entendê-la do ponto de vista da militância. Então, assim, eu transito pelas duas, porque, na verdade, as duas são muito próximas, certo? Assim, o pensamento conservador, ele surge dentro do bojo da tradição britânica iluminista, que é uma tradição de vocação empírica, não racionalista, isso é muito claro no Burke, e uma tradição que entende que, na verdade, a função da filosofia é identificar como que as virtudes se formam, como as sociedades se organizam para diminuir a violência, como a sociedade deve funcionar para que o Estado não mande em todo mundo. Então, o pensamento liberal e conservador não é só liberal, é a favor de uma economia de mercado, e conservador é a favor de uma igreja radical e conservadora. E é justamente o que a gente vê, acho que é até um pouco fruto da nossa polarização política de hoje, né? O que você citou do empobrecimento dos argumentos. A gente vê muitos personagens, né, ícones da direita, da esquerda, no mainstream, falando algumas bobagens, né, inclusive rechaçando e até mesmo ironizando a ideia de que não pode existir um liberal conservador. Né? E é justamente era a escola britânica que você citou. É claro, quem diz isso é só gente que não conhece a história do pensamento liberal e conservador. O pensamento conservador britânico, ele é um ramo que vai descender da origem liberal. E para a gente quebrar esse empobrecimento de argumentos, né, enriquecer esse debate, quais bibliografias, você já citou Edmund Burke, quais autores você indicaria para quem está nos assistindo hoje e que quer se aprofundar nesse universo liberal conservador? Olha, além do considerações sobre a Revolução da França, do Edmund Burke, eu repito aquele que eu falei antes, en passant, que é Caminhos para a Modernidade, da Himmelfarb, né? Gertrude Himmelfarb, que saiu pela Realizações aqui no Brasil em 2011. Eu citaria também o que acabou de sair também, Políticas da Fé e Políticas do Ceticismo, do Michael Oakeshott, né? Esse já no século XX. Pouquíssimo lido aqui também no Brasil. Pouquíssimo lido, está começando a ser lido agora, é um pensador super importante britânico do século XX. Eu indicaria também fundamental do Conservative Mind do Russell Kirk, né, o americano, historiador, e assim, acho que isso já é um bom começo. Um bom começo, Esses livros, eu que acabei de sair da universidade, sou formado em jornalismo, eu particularmente nunca tive nenhum contato. Acredito que quase todas as universidades de ciências políticas, ciências humanas, também não têm tanto contato com bibliografias de direita ditas conservadoras, né? Como que a gente pode fazer esse debate fluir melhor na universidade, visto que hoje nós temos uma ascensão de grupos liberais e conservadores? Antes de tudo, fazendo com que esses meninos e meninas leiam, estudem, na sala de aula façam perguntas aos professores, né? Como já vem acontecendo, né? Acho que os movimentos liberais, principalmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já tem uma tradição de algum tempo maior, e sair do debate econômico só, que é ou o debate econômico ou essa tara que a gente está passando agora por obsessões de conservadorismo moral de comportamento, né? É só você... Hoje a gente começa a ter acesso à bibliografia, inclusive em português, estudando, montando grupos de estudo, tendo disciplina, não tem mistério. Você fala naquele seu texto sobre a direita festiva, né? Que os direitistas, os liberais, conservadores são muito chatos, que justamente só falam sobre economia. Pegam mulher. Não pegam mulher por conta disso. Você acha que não pegam mesmo. Não pegam mesmo. A questão, assim, os jovens começarem a falar de política pela direita, né? Você acha que é o caminho para a gente parar de ser mal visto, como os malvadões, como as pessoas que só se interessam por dinheiro? Eu acho que existe uma questão aí que é o fato do Brasil ter uma história recente em que você teve aí uma ligação do Brasil com os Estados Unidos da Guerra Fria. Não vejo muito como podia ser diferente, né? Me refiro ao período da ditadura. E você teve uma história em que a esquerda sai da ditadura como sendo uma espécie de detentora da moral pública e da retidão e da santidade. Então, recentemente no Brasil, quando eu digo recentemente da ditadura para cá, você acabou tendo um contexto específico que faz da esquerda uma espécie de imagem de santa, enquanto que alguém que não seja de esquerda fica parecendo que seria a favor de matar criancinhas e coisas assim.
Outra coisa que eu acho que não ajuda a imagem dos conservadores e liberais é o excessivo discurso econômico e uma crença, me parece absolutamente equivocada, de que o mercado resolve tudo, certo? O mercado nunca resolveu tudo, né? Nem para Adam Smith, que criou está na base de um pensamento da chamada ordem espontânea expandida, conhecida como mercado, como também falava o Hayek, né? É claro que quando eu digo que o mercado não resolve tudo, a ideia de que o homo economicus não responde tudo. Primeiro de tudo porque o homem não é sempre racional. Então, com isso eu quero dizer que quando eu escrevi aquela coluna, que foi inclusive foi em Porto Alegre, eu estava em Porto Alegre, eu escrevi aquela coluna por conta de uma brincadeira, de uma festa que ia ter. E eu dizia, olha, essa festa não vai ter mulher nenhuma. Por quê? Porque festa de jovem liberal só tem menino chato falando de economia. E as meninas vão embora. Aí eu falava, os meninos têm que aprender não só economia e também não só política, porque política também enche o saco. Tem que falar de literatura, cinema, de arte, foi isso que eu dizia. Por quê? Porque você não fala de literatura, de cinema e arte, você não ultrapassa um discurso que é, na verdade, empobrecido, que é o seguinte, um dos trunfos da esquerda é o fato de que ela acabou capturando todo o repertório humanista. Ela é a única que fala, digamos, da negatividade do sistema capitalista, porque existe muita negatividade no sistema capitalista. Existe sofrimento, existe mal-estar, e os jovens, não só os jovens, mas me referindo aos jovens que você fala, eles acabam, muitas vezes, por entrar no embate com a esquerda, ter uma visão de mundo muito ingênua, de achar que só a economia e política resolve tudo, né? E não resolve, porque o ser humano não é só um homem político e só um homem econômico. Então eu me referia a uma questão de repertório. E aí esse ano passado os jovens liberais fizeram Cinema e Liberdade, né? Isso que eu ia falar, falta então engajamento da direita nas áreas culturais, você citou o cinema, você citou músicas, a gente não vê tantos músicos, né, declaradamente de direita, os poucos que se declaram até são criticados, né? A gente teve pouco tempo atrás o Gustavo Lima, que falou da questão do armamento, simplesmente no seu Instagram, o Lobão. Falta sim, falta interesse, mas eu acho que também falta uma coisa que eu já tive a oportunidade de estar em alguns eventos de jovens liberais, falta também uma coisa que é acreditar que as ideias contam. Um exemplo claro disso é que, eu já tive chance de falar isso para muitos empresários no Brasil não acreditam em ideias. Acham que, por isso que não investem em ideias, né? E não acreditam mesmo, porque se acreditasse, botava dinheiro. Só acredita numa coisa que você põe dinheiro, né? E quando põe dinheiro, você vê grandes intelectuais, aí, artistas de esquerda financiados por bancos. Porque existe aquela coisa de o mundo cultural é o mundo da crítica social. Então os bancos investem nessa crítica social, inclusive para investir no marketing de que eles são preocupados socialmente, né? Então, me parece que a descrença vem, infelizmente o Brasil tem de fato uma elite que é muito ruim. Aproveitando, grande extensão dela. Aproveitando esse seu gancho que você falou sobre os empresários aqui no Brasil têm graves problemas para empreender, né? Os microempresários, no caso, né? Por conta das taxas de tributos, por conta das burocracias. Hoje, o nosso governo ele é composto no casamento, né, entre um conservador, o Bolsonaro, e o Paulo Guedes, que se denomina um liberal. Você já disse que considera a ala do governo liberal bem superior à conservadora, sim, mas como esse casamento ele pode propor soluções para a nossa economia hoje? Esse casamento pode propor soluções, assim como o pensamento chamado neoconservador americano nos anos 80 e 90, fazia um casamento entre um cristianismo protestante prático, né, bastante aderente, como se fala em ciência da religião, e uma ala liberal do Reagan, quer dizer, no sentido de que o protestantismo sempre teve uma vocação liberal em termos de economia. Diferentemente dos católicos. Né? Se você vê os evangélicos no Brasil, eles têm uma vocação liberal em economia. Então, a rigor, não há um conflito a priori entre uma posição religiosa protestante e uma posição liberal em economia. Não há rigor. Quando eu disse que eu acho a ala liberal
do governo Bolsonaro muito melhor do que a ala conservadora, é porque a ala conservadora fica discutindo cor de camisa de menino e menina, certo? E assim, ainda que a gente entenda que é uma crítica a um excesso de atenção a certas minorias, é evidente que a democracia marcha para garantir direitos de minorias, porque a democracia é um regime que trabalha institucionalizando conflitos. E aí tende a diminuir os conflitos. Então, você ficar discutindo cor de camisa de criança, quando isso não é o problema da educação no Brasil, o problema da educação no Brasil é que não tem dinheiro, que é uma miséria. É isso que eu quero dizer que é melhor. Eu acho que o quadro liberal do governo é tecnicamente melhor. Mais qualificado, mais centrado em questões importantes. Aquele que aparentemente está centrado em questões conservadoras. Falando então de uma questão importante que o governo tem trabalhado, que é a reforma da Previdência, né? Parece que o texto vai estar pronto para ser votado agora em junho. Qual a sua visão sobre a importância dessa proposta e os seus frutos, né? A visão é que se não fizer isso, quebra tudo. Não tem saída. Não é uma questão de escolha, ideologia, matemática. É claro que tem gente que não paga, tem empresa inadimplente, tem funcionários públicos muito chiques que posam aí de super dignos e preocupados com um país, que ganham aposentadorias gigantescas e são intocáveis, lobbies que você não pode nem citar o nome em vão, porque são lobbies extremamente perigosos e tal. É claro que isso tudo existe, mas o problema da Previdência no mundo inteiro. Hoje os jovens pagam a Previdência dos aposentados. Hoje no Brasil você tem 8 trabalhadores, pessoas em atividade, pagando um aposentado. Até 2060 você vai ter 2,5 pagando um aposentado. Conta não fecha. Tem jeito, não vai fechar. As pessoas não têm mais filhos. Por que as pessoas não têm mais filhos? Porque ter filho é caro, dura muito. As mulheres não querem filhos. As mulheres começaram a trabalhar também, querem né? Trabalhar, querem estudar, não querem filhos. Elas preferem um filho só e cachorros. Cachorros, né? As pessoas têm até humanizado muito os cachorros para se parecer cada vez mais com seus filhos, né? Porque cachorro é um animal muito afetivo, né? Especificamente cachorro. Pondé, o conservadorismo brasileiro, ele cresceu nos últimos tempos, né? A gente tem agora, elegemos um governo dito conservador, as ideias estão expandindo, institutos como esse têm sido fundados. Você acha que o conservadorismo brasileiro, ele está caminhando para uma solidez ou ele cresceu mesmo nas hastes da incompetência da esquerda nos últimos anos? O brasileiro cansou das pautas de esquerda? Acho que é duas coisas, né? Você tem um momento, uma oportunidade, né? Um kairos, como se falava na Grécia, é uma oportunidade que foi a derrocada do PT, né, a incompetência do PT e a corrupção toda, mas ao mesmo tempo tem um afastamento do período da ditadura, então outras ideias começam a circular e o Brasil é uma caixa de ressonância do mundo, então hoje você tem instabilidades na democracia que também trazem outras narrativas, você tem as mídias sociais, que abre o espaço e acesso, e as próprias mídias sociais podem ser um risco, porque isso, inclusive, especificamente em relação aos movimentos liberais e conservadores no Brasil, eles cresceram muito nas mídias sociais. E as mídias sociais têm questões, né? Muito fake news, muita militância, muita baixaria, muita pobreza, muitas vezes. Não é que ela é só isso, mas ela tem muito esse tipo de ambiente. Aí entra um pouco daquela pobreza intelectual que o senhor citou anteriormente, né? As pessoas ficam presas ali nos argumentos rasos, Sim. na discussão muito empobrecida. Bom, para a gente finalizar, quer deixar algum recado para quem está nos assistindo nesse momento, os liberais, os conservadores? Olha, o primeiro recado que eu deixaria é ver se alivia um pouco essa briga entre liberais e conservadores, que isso é falta de repertório, é risco de militância. E a gente tem que tomar cuidado para esses jovens e essas pessoas interessadas numa pauta que não seja de esquerda, não cair no erro dos movimentos trotskistas, que acabavam virando cada um contra o outro, né? Uma espécie assim de autofagia. Outra coisa que eu diria, assim, estude, leia não só livro de economia e de política, né? Leia literatura, tenha acesso à arte, se interesse por cinema, porque apesar de que isso cresceu no ambiente de brincadeira da coluna, da Folha, a direita festiva, fala muito, me parece, do processo de amadurecimento que é necessário você ter se você quiser entrar no embate cultural e político. Perfeito. Muito obrigado, Pondé, pela entrevista, por ceder o seu tempo aqui pra gente, pelo Berkeley Institute. E agradecer a FAAP que cedeu o espaço. Sim. Muito obrigado ao pessoal da FAAP também.
Até uma próxima, então, Pondé. Queremos você lá no Burke Instituto também, para quem sabe gravar um curso sobre filosofia, algo voltado para o pessoal de direita aí. Bom, esse foi mais um Burke Entrevista. Se inscreva no nosso canal e lembre-se, o que começa aqui muda o mundo. Até uma próxima. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.